Bom dia a todos, já quase boa tarde. Eu gostaria de agradecer sinceramente a MEASP de me dar a possibilidade de falar de um trabalho que me ocupou bastante tempo, há alguns anos atrás, que foi esse trabalho que eu fiz para a Agência Francesa de Desenvolvimento e também para o Ministério, que é o meu ministério de origem, que é um ministério grande, que hoje se chama da Transição Ecológica e Solidária, e no qual tem o Ministério dos Transportes. Então, na época, eu estava consultora e eu trabalhei para a Codatu, que foi uma associação, a Codatu é uma associação internacional, acho que tem alguns membros aqui. A Codatu teve o papel de realizar essa obra, porque o Ministério e também a FED queriam analisar um pouco o que passa no mundo no que diz respeito a financiamento. Porque eu acho que todo mundo imagina bem que é bom abrir janelas e colocar a cabeça um pouco no exterior e olhar o que passa fora. E foi exatamente a filosofia desse projeto, olhar em outros países, em outras cidades, como cada um tenta achar soluções para financiar o transporte urbano. Foi realmente a filosofia desse estudo, e o resultado foi um guia que apresenta várias modalidades de financiamento dos projetos de transporte. A base do estudo foi, no primeiro tempo, 6 cidades, no mundo todo. Chongqing, não sei se pronunciam bem, que é uma cidade que tem 6 ou 7 milhões de habitantes e que tem soluções um pouco esquisitas no que diz respeito ao transporte, com sistemas lá bem em cima dos edifícios, e que tem também soluções de financiamento que são interessantes. Ho Chi Minh Cidade, que fica no Vietnã, e que tem uma cidade que tem muitos problemas de trânsito, como se pode ver aqui, mas que está pouco a pouco resolvendo esses problemas. São Francisco, que tem uma longa experiência de transporte urbano, que é um caso um pouco excepcional nos Estados Unidos. Curitiba, acho que não vou comentar, todos vocês conhecem. Só uma precisão, no caso de Curitiba, quem nos ajudou para fazer o estudo é uma pessoa que algumas pessoas aqui devem conhecer, é o Peter Aluche, claro. E também trabalhamos com Istambul, que também inventou sistemas de recuperação da mais-valia imobiliária muito interessantes. E, finalmente, Pretória, ou Tshwane, Pretória, na África do Sul, que também tem um problema bastante importante de transporte tipo informal, e que inventou também soluções para resolver esse problema que são bastante interessantes. Bom, esses estudos, mais outras pesquisas complementares, finalmente permitiu montar um esquema que permite ver mais ou menos quais são os principais modos ou cadeias de financiamento. É por isso que chamamos que quem paga o quê, que um pouco, não é vulgar, senão dizer, não é muito de pesquisa, mas significa bem o que quer dizer.
Bom, quem paga o quê para o sistema de transporte? Lá estamos falando de um sistema completo, não estamos falando de um modo, mas o sistema completo dentro de uma cidade. Foi a ideia de base. Bom, classicamente, quem paga é o setor público e os usuários. Pelo meio da tarifa, do lado dos usuários, pelo meio de subvenções, do lado das autoridades públicas, que seja federais, regionais, ou qual que seja. Também, o orçamento público está alimentado por base dos impostos, são contribuintes, dos bancos, internacionais ou não. BNDES é internacional quando financia outros projetos fora, mas financia também muitos projetos aqui. E outro banco que também financia é a AFD, com a qual a BNDES trabalha bastante. Também outra solução, eu digo bem uma solução de financiamento, é o PPP. O PPP ele pode alimentar o orçamento público e vai também diretamente alimentar o orçamento do sistema de transporte. Isso é o clássico. Todo mundo faz assim no mundo inteiro. Depois, tem que pensar um pouco o que poderia ser feito a mais. Por exemplo, os usuários de transporte motorizado poderiam contribuir. Tem umas cidades onde isso ocorre. Por exemplo, eles pagam imposto de gasolina. Ou, em alguns países, tem que pagar um imposto só para ter o direito de ter um carro. O imposto sobre posse do carro. E tem muito mais exemplos no mundo sobre sistemas que permitem fazer com que os usuários de transporte rodoviário, motorizado, participem. Outro exemplo, desculpe, o estacionamento. Na cidade de Montpellier, na França, quem administra o estacionamento é a mesma empresa, autoridade de transporte da cidade, que gera todo o sistema de transporte. E então, faz todo um sistema pelo estacionamento que permite fazer transferência modal e, ademais, que permite que o estacionamento pague uma parte do transporte urbano. Um caso muito interessante. Ou também tem o pedágio de infraestruturas, como em Singapura. Ou também o pedágio urbano, no caso de Londres. No caso de Londres, o pedágio urbano, no primeiro tempo, não teve lucro, mas depois deu lucro que permitiu melhorar o transporte urbano. São exemplos. Lá no livro tem muitos. Bom, e também tem umas pessoas que aproveitam muito do sistema de transporte urbano, que são que nós chamamos os beneficiários indiretos, que são as pessoas que moram perto das estações, que são proprietários de imóveis, como já se falou. Tem comerciantes que também aproveitam. Um caso em Paris, les Galeries Lafayette, Le Printemps, que são bem conhecidos como grandes lojas de luxo. Sem a presença do metrô rápido, o RER, que é um trem rápido que atravessa todo Paris, não teriam esse sucesso. Antes da chegada do RER, eram caindo. E a presença
desse modal que permitiu essas lojas renascer. Não pagaram nada para isso. Aproveitaram muito bem da infraestrutura, mas não se cobrou nada deles. Também os empregadores podem contribuir. E isto já existe aqui, existe na França. No caso dos empregadores, tem 2 países no mundo, bom, pode ser que a pesquisa não seja completa, mas identificamos 2 países no mundo onde os empregadores têm a obrigação de pagar pelo transporte urbano, é Brasil e França. Aqui, pelo Vale Transporte, não vou comentar, vocês conhecem bem melhor do que mim, e na França, pelo versement transport. Acho que não precisa comentar, porque é uma coisa que também está bem conhecido, que é uma taxa sobre a massa salarial das empresas. A diferença entre as 2 modalidades é que no Vale Transporte vai para o usuário. O versement transport, o pago transporte, ele vai para o sistema e permite financiar tanto o investimento como o funcionamento. Em certas cidades da França, como Lyon, por exemplo, representa até 50% do orçamento do sistema de transporte. Muito importante. Também podemos imaginar uma participação, eu não estou olhando bem, desculpe. Podemos imaginar uma participação dos comerciantes. Já falamos no primeiro dia sobre isso. Eles podem pagar aluguéis, são receitas tarifárias adicionais que podem representar algo muito importante. É o caso no Japão, o caso também na Hong Kong, onde quase todo o sistema de transporte está pago por essas receitas tarifárias. E também um modo de financiamento que é muito interessante, no qual todo mundo, eu acho, está pesquisando agora, é a captação da mais-valia imobiliária. Isto é uma fonte muito importante, potencial, sobre a qual eu vou insistir um pouco, porque também tem muita relação com o urbanismo e pode ter realmente uma influência muito importante, como foi o caso no Japão, sobre a armação da cidade. Bom, não vou insistir sobre isso, mas é mais ou menos o sistema que entendimos no mundo todo, com os exemplos que podíamos ver, para entender um pouco quais são os fluxos, como eles podem circular um com o outro. E depois tentamos achar quais são as cadeias de financiamento que podem ser as mais inovantes e ajudar mais as cidades para financiar o sistema. Como já falei, financiamento pelos usuários dos modos motorizados. Um exemplo, em São Francisco, os pedágios das pontes, e tem muitas pontes em São Francisco, os pedágios das pontes são afetados para o transporte urbano. É um exemplo. Outro, bom, a recuperação da mais-valia, vamos insistir um pouco. A contribuição dos empregadores, que realmente é algo interessante, porque muitos países têm inveja dos nossos sistemas e gostaria de implantar, mas politicamente é um pouco complicado. E também o sistema de atividades comerciais, desenvolvimento de atividades comerciais, que também pode ser
sistema muito interessante. Quanto às parcerias público-privadas, não vou insistir, porque é um tema que todos nós estamos trabalhando. Como recuperar a mais-valia imobiliária? Você falou há pouco que na Alemanha, ao largo de um VLT, pode ter até 20% de aumento dos preços dos imóveis. Em Paris, aqui era o Boulevard des Maréchaux, primeiro periférico que foi feito no entorno de Paris, nos anos, no momento do Haussmann, né, no século XIX. Morar lá, na época, era um pouco infernal. Circuito de carros sempre. Se fez o VLT. Agora, é muito agradável, porque tem um pouco de verde, é muito mais calma, etc. Agora é um lugar que a gente procura. Então, o Instituto de Ordenamento de Paris fez um estudo muito preciso para entender qual foi a influência do VLT sobre os preços imobiliários. A dedução foi que, em média, teve um aumento de 5% e, em certos bairros, até 10, 15%. Pode parecer pouco em relação ao que você estava falando, ou também com outros estudos em Estocolmo e outras cidades. Mas quando se refere ao preço do metro quadrado geral em Paris, 10% é muito dinheiro. Muito dinheiro. Porque nesse entorno de Paris, atualmente, os preços são mais ou menos 10 mil euros o metro quadrado. Então, para os habitantes, os proprietários que moravam lá, foi realmente uma oportunidade genial. Só que quem fez o investimento foi o Estado Central, a Prefeitura, a região, e quem se beneficiou? Bom, os habitantes, está certo, mas os proprietários se beneficiaram de um ganho que, na verdade, não fizeram nada para merecer. Então, é interessante achar sistemas que podem permitir recuperar essa mais-valia. O primeiro sistema, o mais simples, é recuperar a terra e vender lotes. Num ambiente construído é um pouco difícil. Em Paris, se inventou um sistema interessante na Rive Gauche, onde tinha uma estação com muitos trilhos e um espaço muito ruim. Então, se inventou de construir em cima dos trilhos. E agora é essa zona, onde tem uma universidade, tem muitos... muita habitação, comércios, etc. É uma nova cidade, quase uma nova cidade que foi construída lá. E o interessante é que quem montou tudo isso foi uma sociedade de economia mista que realizou todo o trabalho e assim foi o dono da terra. E como dono da terra, ele podia revender lotes de maneira discriminada, com preço baixo para aluguel social ou moradia social, para preços de outra porte, para comércios, escritórios, etc., etc. Então, este princípio foi o princípio também que foi usado na França para montar as cidades novas nos anos 70. Esse sistema funciona bem, mas precisa duas coisas importantes. Primeiro, ser dono da terra, que não é sempre fácil. E segundo, que o mercado imobiliário seja
no alto, que seja bem direcionado, senão pode ser um fracasso. Outro exemplo é daqui, Brasil. Águas Claras. O metrô financiou uma parte da infraestrutura a partir de revenda de lotes pela Novacap. Lá também foi possível porque Brasília é um caso um pouco especial, onde as terras não urbanizadas pertencem ao organismo público. Então, nesse caso, era, não vamos dizer fácil, mas relativamente fácil. Copenhague fez exatamente o mesmo sistema, mas com algo interessante, eu acho. É que nessa ilha de Orestad, que era muito desgradada, etc., nos anos 90 decidiram renovar a ilha e construir quase uma nova cidade. Como fizeram? Eles criaram também um organismo, uma sociedade de economia mista, que fez um empréstimo para financiar as obras de metrô, que devia chegar até a ilha. E depois, eles reembolsaram o empréstimo a partir da venda de lotes. Muito bem. O mercado imobiliário estava em alto, estava muito bom, então funcionou. Mas depois, para fazer uma segunda linha, a cidade de Copenhague considerou que era um pouco arriscado que seja o mesmo organismo revendendo os lotes e construindo o metrô. Então, eles separaram os dois, mas guardaram o princípio. Bom, como eu falei, esses exemplos são exemplos bem-sucedidos, mas tem outros que não são muito bem-sucedidos, como La Parla, em Madrid. O sistema foi construído de maneira muito boa, mas o mercado imobiliário fracassou. Então, o projeto fracassou também. Em Londres também teve um problema, não me lembro da linha, do número da linha, mas também o sistema era previsto para a revenda de lotes permitir o financiamento, mas como o mercado imobiliário fracassou, foi depois de 2001, no momento de uma crise mundial, então foi muito complicado para a Transport for London de recuperar o sistema. Então, é interessante, mas tem realmente pré-requisitos que tem que olhar bem. Bom, e também o problema que existe é como atuar quando já estamos em uma cidade. Isso também não é muito fácil. Por quê? Por que fazer pagar um imposto, por exemplo, aos vizinhos de uma linha? Às vezes, eles não vão utilizar a linha. Então, não seria normal. Você pode pensar em taxar no momento da venda. Também é complicado. Então, tempo encerrado é super bem, porque é a última. Então, eu fiz só alguns exemplos, mas vocês vão ver no livro, tem muitos exemplos, e a imaginação é muito interessante. Cada exemplo está muito ligado ao sistema político, institucional de cada cidade. Então, lá, mais ou menos, mesmo sistema. O CEPAC, não vou também comentar, vocês conhecem bem. Pessoalmente, acho que é um sistema muito interessante, muito interessante. Eu acho que não foi utilizado fora do Brasil, mas poderia. Também, os Impact Fees em São Francisco, há muito tempo que em São Francisco eles utilizam esse tipo de taxa para urbanizar certos bairros. Também em Dublin, no momento da implantação do VLT, em Londres também eles inventaram algo para
obrigar as empresas a contribuir ao investimento no metrô, etc., etc. Todos esses exemplos vocês vão ver no livro. Eu desejo uma boa leitura. E o livro está disponível. Eu deveria ter feito maior. O livro está disponível no site da Codatu, que é Codatu, codatu.org. Se vocês colocam qui paye quoi, em francês, vão diretamente achar o livro que está em francês, inglês, espanhol e turco, e agora em português, graças à Agência Francesa de Desenvolvimento que financiou a tradução. É este. Tá bom, agradeço e estou à disposição para debater de tudo isso. Obrigado, Françoise. Enfim, acho que esse painel se caracterizou por a presença desses dois guias, né, tanto de mobilidade como de práticas, das boas práticas. São importantes para a definição da política urbana, né, tem puxando um pouquinho a sardinha aqui para o meu lado, sempre nas minhas aulas, lá na disciplina de planejamento urbano e regional, eu digo para os alunos assim, vocês podem falar muita coisa, mas não dá para dizer na prova que São Paulo tem problemas porque não teve planejamento, né? A gente, quem colocar não teve planejamento, a gente já dá logo 0, né, nessa prova. Essa é uma brincadeira, mas é sério, né? O que a gente não tem, às vezes, é uma política urbana, né? E, na verdade, o que ocorre também, às vezes, quando você não faz nada, também pode ser a política do não fazer nada, né?